é legal de ver, é muito emocionante nos momentos chaves, assim. Isso me emociona também vendo o filme e tal, mas poxa, eu espero um pouco mais. Ele sabe exatamente o que funcionou e vai repetir, até interessante que ele repete assim, frame por frame em algumas cenas, né? Como Treinar o Seu Dragão virou um live action, olha só, a DreamWorks está entrando nesse mercado que é um grande nicho, muito popular, muito lucrativo, de você voltar a fazer os desenhos, só que com gente de carne e osso. E também com pixels, porque afinal de contas tem muita computação gráfica nesses filmes aí. E eu e a Bruna vamos agora discutir aqui se tem algum valor a versão em live action desse pequeno clássico da DreamWorks. Pois é, estamos aqui para falar. Depois de conversar com os atores, voltamos aqui agora para falar o que a gente achou do filme, né? E é muito interessante porque vem aí 15 anos depois da animação original, traz o mesmo diretor, vem pouco tempo depois de Lilo e Stitch, que também trouxe um bichinho fofo em live action agora, usando também muita computação gráfica. E eu não sei se você já quer começar falando assim as opiniões, porque eu acho que um dos pontos altos desse filme é justamente usar bem a computação gráfica, para criar essa fofura da animação que tinha muito forte, né, dos bichinhos. Olha, a computação gráfica é muito decente, viu? Eu acho que, afinal de contas, se você está transformando essas versões em live action na grande galinha de ovos de ouro aí dos estúdios de animação, trabalhando também com o elenco e tal, com o pessoal de live action, eu acho que você tem que tratar isso muito seriamente do ponto de vista de orçamento, no ponto de vista de produção mesmo, efeitos visuais e tal. Não dá para fazer um negócio nas coxas, né? Então, tipo, nesse caso aí, eu acho que muita atenção tinha que ser dedicada a você transformar o Banguela numa criatura que fosse realmente convincente do ponto de vista da computação gráfica e tal. A interação do Soluço com o Banguela, tipo, é o coração do filme. Você tem muita coisa ali de uma criança com seu bicho de estimação que é, assim, ancestral nessas coisas de narrativa infantil, assim. Então, em relação a isso, o filme ele para em pé. Assim, eu acho que hoje em dia, com essa realidade de crise em Hollywood, crise criativa e tal, se você tem um filme que para em pé, putz, isso já é muito um ganho, sabe? Em relação a todo esse cenário, assim, que você tem, tipo, visualmente os filmes meio pobres e tal, narrativamente também muito pobres. Então, nesse caso, o filme para em pé porque o coração dele tá no lugar. Mas assim, o Jim DeBlois, ele meio que faz o filme de novo, entendeu? Tipo, ele tinha feito na animação, fez brilhantemente, e ele faz de novo no live action, mas assim, tipo, tem toda uma questão ali de excelência técnica que a galera conseguiu meio que manter. Em relação a isso, e ele também é um estreante em live action, na ficção, né? Ele já tinha feito documentário em live action e tal. Mas por ser estreante com filme de grande orçamento, eu acho que a gente tá saindo aí com um filme que, pô, dá pra você assistir de boa e você não vai sair ofendido do cinema. Não, com certeza, concordo. Eu acho que talvez valha dar aquele contexto, se você não conhece a animação de 2010, né? Basicamente a gente vai acompanhar uma ilha que mora um povo viking e que lá eles são meio que assombrados por esses dragões. Os dragões vivem invadindo a vila, roubando a comida deles. E aí no meio disso tudo a gente tem o Soluço, que é o filho do chefe dos vikings. E ele tem uma reputação ali a seguir, porque o pai dele é o maior viking de todos, já matou vários dragões, só que ele não é desse jeito. Ele quer tentar ser esse viking que mata todo mundo, mas o coração dele não vai. E aí nisso ele acaba, sem querer, numa armadilha, porque ele é muito engenhoso, atingindo um dos dragões mais fortes de todos, que é o Fúria da Noite. My favorite. Só que assim, ninguém acredita nele, mas ele vai atrás, ele vê que ele atingiu. Só que aí na hora de confrontar o dragão, ele percebe que ele não quer matá-lo, ele não quer. E aí nisso os dois vão criando essa relação que é o coração do filme mesmo, é onde as coisas são muito fortes e é onde, tipo, ele convence ali, né? Até no live action, justamente por conta dessa computação gráfica que deixa o Banguela muito bonitinho, mas também muito realista. E o Mason Thames tem aí um soluço também que eu achei bom. Eu acho que ele vê essa paixão dele, que ele já tem há tanto tempo de ser fã e tudo mais, você vê que ele entrega ali em atuações muitas vezes em que ele estava sozinho. E eu acho que tem uma coisa ali, ele tá atuando sozinho e ele precisa responder comicamente às situações e tal. Tipo, você tá colocando esses atores, esse elenco, numa história que ela é muito dramática do ponto de vista dos arquétipos todos aí, né? Você tem um filho que é meio preterido do pai, ele precisa matar o pai, entre aspas, assim, tipo, se provar para a família, se provar para a vila. Então tem toda uma coisa ali culturalmente que é muito forte do ponto de vista arquetípico. Ao mesmo tempo, precisa ser uma narrativa muito, muito tranquila e muito levinha, aquela coisa dos coadjuvantes, cada um com um formato e um gosto e
um perfil diferente, assim como os dragões, você tem muito espelhado, né? Os dragões, eles são todos diferentes, assim como os amiguinhos do Soluço. Então você tem ali, tipo, uma situação em que você tem uma estrutura que ela trabalha com temas sérios do ponto de vista dramático e tal. Ao mesmo tempo, tudo é feito de um jeito muito leve, assim, até descompromissado, para você, né? Tipo, olha, essa história aqui, ela envolve questões de vida e morte, né? Tipo, de você ter essa criança que está entrando no mundo e tudo que ela encara como desafio. Ao mesmo tempo, tipo, tudo é muito leve, porque você está fazendo filme para criança e tal. Então eu acho que está muito dentro de sintonia. A atuação do Mason está muito em sintonia com o que o filme está exigindo dele. Então, em relação a isso, acho que as coisas estão no lugar também. De novo, eu acho que a partir do momento que o diretor está refazendo o filme, ele sabe direitinho onde estão os pontos fortes e os pontos fracos. Trabalhar com o elenco oferece todo um outro desafio e tal, mas assim, ele consegue se cercar de gente muito profissional, muito foda, assim, em termos de escalação de elenco, em termos de efeitos visuais e tal. Eu acho que tudo entra... tudo tá alinhado ali e, enfim, tudo dentro de uma média ali que você espera que esse filme tenha. É um filme que joga muito no seguro. Ele sabe exatamente o que funcionou e vai repetir. É até interessante que ele repete assim, frame por frame em algumas cenas, né? Exatamente o que você tem na animação, ele já usou o storyboard que estava pronto e reproduziu ali o frame by frame, porque funcionou antes e é aquela coisa, se funcionou, por que eu vou mexer? Porque a gente tá vendo hoje em dia muitos live actions que às vezes querem trazer algo diferente e que o povo cai matando, né? Que o povo sai criticando. Então ele falou assim, não vamos mudar nada, vamos deixar do jeito que funcionou. E é isso, funciona. São pouquíssimas mudanças, né? Algumas falas, alguns detalhes que ele traz a mais, que eu acho interessante. Eu gosto quando o filme dá uma aprofundada, quando tem algum detalhezinho que muda a trama. Aconteceu agora com Lilo e Stitch, eles deram, assim, uma aprofundada em um personagem ou outro. Aqui fica um pouco mais raso, fala um pouquinho mais das ambições da Astrid, né? Que ela quer ser chefe dos Vikings também, que eu acho interessante, acho que talvez dava até para aprofundar um pouco mais. Traz um pai para um dos amigos dele, que eu esqueci o nome em português, mas é o Snotlaught. O pai que faz, o cara que faz o pai, eu adoro esse ator. Assim, queria então, que ele tivesse participado mais, aliás. Então, poderia ter tido um destaque. Então ele dá umas pinceladas de coisas que dariam para aprofundar mais da animação, mas não aprofunda muito, né? A gente também descobre um pouco mais sobre a origem dessa tribo, né? Porque são vikings que vieram de várias partes do mundo justamente para derrotar esses dragões. Por isso tem pessoas muito diferentes e tudo mais. Então são coisas interessantes que o filme começa a trazer, mas nunca se aprofunda totalmente. O Jim DeBlois é um cara que ele pesquisou muito a região ali, né? Da Escócia, norte do Reino Unido, um pedaço da Islândia também. Então é muito interessante e acho que também muito importante que dá consistência para o filme o fato dele ter ido lá rodar, entendeu? Tipo, a gente entrevistou o elenco, todo mundo reclamava do frio e tal, porque realmente o fato de você levar as pessoas para lá, eu acho que dá uma coisa tátil no filme que é diferente, sabe? Não é só o fundo verde e você tá levando o elenco para gravar no fundo verde. Eu acho que isso tiraria todo o encanto do filme. Mas assim, eu acho que as coisas que você mencionou, de tornar alguns personagens um pouco mais tridimensionais e tal, é importante para você fazer em relação à animação. A animação é sempre muito mais chapada. Mas eu acho que isso não é o que torna esse filme especial por si, assim, sabe? Você tá meio que tentando dar um pouco mais de graça para alguns personagens e tal, mas o centro da narrativa continua sendo o mesmo, que é a história do menino que ganha um bicho de estimação e essa história de amor ali, de afeto entre os dois e tal, meio que transcende toda a violência, que é a violência do mundo, né? Tipo, não é especificamente a violência contra dragões ou da vila, é tipo a violência do mundo. Então ele meio que consegue se impor aí através, enfim, da compaixão e tal. Acho muito legal. Arquétipos foda, Jim DeBlois, especialista nisso, e a gente estava falando aqui sobre Lilo e Stitch, porque afinal de contas vamos lembrar aqui que o Chris Sanders e o Jim DeBlois são os diretores do Lilo e Stitch original. A Disney não chamou eles para fazer o live action, a gente entrevistou a galera aqui, depois que apagou tudo, desligou aqui, eu perguntei pro Jim DeBlois, e aí, você viu o Lilo e Stitch já? Porque, pô, a galera tá falando mal do final, né? Ele falou, puta, não assisti, eu sei das mudanças e a Disney não chamou a gente pra assistir, pra comentar, nem nada assim. Falei, bom, tá na cara, né? Porque a bosta que fizeram. Acabaram com o Ohana, acabaram com tudo. Então eu acho que, pelo menos no caso... Eu sou contra isso, tá? Pelo menos no caso de Como Treinar Seu Dragão, você tá fazendo a mesma coisa, porque assim, tem algumas inovações que são
completamente descabidas. E tem outras inovações que são interessantes e tal. Eu acho que nesse caso, pô, pelo menos você tá meio que... Time que ganha não se mexe, entendeu? É isso. Então, não, mas eu sou contra, eu gostei de Lilo e Stitch, eu gostei das mudanças. Acho que não acabaram com Hannah, não. Eu não vou falar o que é, porque eu não quero estragar o filme tá aí em cartaz faz o quê? 3 semanas? Não vou dar spoiler. Mas é isso, vejam o final de Lilo e Stitch aí, depois diga aí se eu tô com a razão ou não. Porque, ó, francamente, entendeu? Eu acho que tem uma coisa assim de animação hoje em dia, especialmente animação para adolescentes, tentando fazer esse jogo, né, para adultos e adolescentes, que está inserindo muitos temas novos, é importante que insira. Basicamente, tipo, crianças que têm ansiedade, depressão e questões de saúde mental. Toda animação hoje tem isso. No caso de Como Treinar Seu Dragão, é um negócio anterior, é um negócio ancestral até. Tipo, essa coisa da família. Então eu acho que é muito interessante que os caras fazem esse básico muito bem. Não tem muito por que mexer. Pode até mexer, oferecer temas novos e tal. Mas aí você pega o Lilo e Stitch, você mexe nos temas e você descaracteriza tudo. Em relação a isso, eu prefiro quando você trabalha com o essencial dos personagens e o essencial de uma situação. Eu acho a animação, o primeiro Como Treinar Seu Dragão, muito emocionante e muito perfeito nesse sentido. Os caras entraram para fazer esse filme da DreamWorks muito em cima da hora. O diretor anterior e tal, eles adaptaram os livros da Crescida, que é muito uma faixa etária dos personagens muito abaixo, então muito infantil. Antes era mais fiel aos livros. E aí o Jim DeBlois e o Chris Sanders entraram para fazer uma coisa um pouco mais adolescental, assim. Então, tipo, os caras na correria, em cima da hora, ofereceram um filme que pra mim é irretocável. Eu acho que DreamWorks Animation é meio que fundamentado em Shrek e Como Treinar Seu Dragão, assim, tipo, irretocáveis. Então o cara tem um material muito bom pra fazer o live action, entendeu? Então, em relação a isso, não tem muito como errar. Exato. Ele fez exatamente o que precisava ali, a animação é muito boa, e eu sinto que o live action traz toda essa essência, né? Toda essa mensagem muito forte, e agora renovando esse sentimento que a animação deu em 2010, e que vai continuar, porque a gente já sabe que tem o Como Treinar Seu Dragão 2 live action já confirmado aí. Então, eu acho que em relação a isso, o filme de 2010, cara, ele ainda é muito assistível, assim, em termos de tecnologia e tal. O que eu acho que esse filme novo deveria oferecer, afinal de contas a gente está tratando esses filmes e eventos como a grande coisa que Hollywood tem a oferecer hoje em dia para as famílias, né, de entretenimento de família, cara, não oferece tanto assim, em termos de tecnologia, em termos de inovação e tal. Tipo, tirando o Avatar, que realmente está jogando por futuro, e também trabalha em cima de arquétipos, dessa coisa das grandes narrativas essenciais, tipo, os outros filmes têm que correr atrás, e ninguém tá fazendo isso, entendeu? Então eu acho que poderia inovar um pouco mais, assim, sabe? Tipo, de você ousar um pouco mais narrativamente, ousar um pouco mais no visual e tal. O filme não faz isso, então ele tá jogando muito seguro. Eu acho que aí nesse ponto já é um demérito um pouco. Sim, eu tinha falado um pouco disso, que é isso, ele sabe exatamente o seguro ali, ele não mexe muito nisso e vai em frente, mas quem gostou da animação de 2010 e quem é aquela pessoa que não quer mexer, vai gostar. Muito bem. Olha, eu espero um pouco mais das coisas. Então, já indo pros ovos aqui, eu acho que o filme vale 3 ovos. Eu acho que a animação original, 4 ovos, porque assim, ela é excelente. Eu acho que a partir disso, as continuações, ela já não tem aquele frescor e tal, porque você meio que condensa uma coisa dramática super forte no primeiro filme, e aí depois você meio que tenta reproduzir isso. Mas é isso, a faísca no copo, a faísca na lâmpada, assim, tipo, ela tá ali no primeiro, entendeu? Em relação a isso, eu acho que esse filme, ele já... Tipo, ele joga no seguro até um pouco demais. Assim. Então eu acho que, pô, legal, vai assistir. Eu acho que Banguela super bem feito. É legal de ver, é muito emocionante nos momentos chaves, assim. Isso me emocionou também vendo o filme e tal, mas, poxa, eu espero um pouco mais. Então, 3 ovos. O meu panorama é igual ao seu, só que o meu Como Treinar Seu Dragão animação eu dei 5. Então, agora o live action eu vou dar 4. Justo. Porque é isso, você não chega nos pés da animação, porque é uma coisa muito igual de história, então não muda. Só que aí a animação tem aquela coisa de você ter visto o primeiro, de ter trazido a emoção pela primeira vez, que é meio irretocável também, como você disse. Então, o meu agora, o live action é 4, uma estrela a menos, porque não iguala na animação, mas traz essa emoção de volta. Eu gostei muito dos efeitos, o Banguela tá muito fofo, eu gosto dos atores ali participando, eu acho que o Mason entrega um soluço muito legal. A gente tem Gerard Butler aí de volta também, ele fez a voz e agora interpretou o papel, e ele traz esse viking todo forte, todo parrudão aí, eu achei muito legal de vê-lo em tela também. É um filme muito gostoso de assistir, que traz essa emoção, traz esses sentimentos, então, aprovado. Sessão da tarde de muita qualidade, hein? Mas diga aí nos comentários aí, ó, o que você acha dessa disputa aí entre Lilo e Stitch e Como Treinar Seu Dragão? Porque esse debate aí eu acho que ele rende muito ainda, hein? Vamos ver.